Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Como estão? Sejam muito bem-vindas a mais uma live excêntrica, nossa live de número 009. Se você é nova aqui, se você está chegando aqui nas nossas aulas, é a primeira vez que você assiste uma das nossas aulas, essa é uma aula semanal que acontece todas as quintas-feiras, às 17 horas, ao vivo no Zoom. E esse é um espaço criado para mulheres que querem se vestir com segurança e expressarem a sua identidade de forma autêntica. Eu sou Adriana de Mello, consultora de imagem e estilo e criadora do método Escentric. E no momento que você está assistindo essa aula, eu estarei lá em Vitimarsum, minha cidade natal, fazendo uma surpresa de aniversário para minha mãe. Mas, como o nosso compromisso é estar aqui, né, todas as quintas-feiras, às 17 horas, faça chuva ou faça sol, eu deixei gravada, né, preparada essa aula para vocês com muito carinho e eu espero que vocês aproveitem, anotem cada insight e se permitam olhar para vocês, olhar para dentro com um novo olhar durante essa aula, porque o tema de hoje é transformador. Como descobrir o que realmente valoriza o seu corpo. E hoje você vai entender de forma prática o que fazer, o que faz uma roupa te valorizar e o que pode estar te desfavorecendo sem você nem perceber. E a ideia aqui não é rotular, não é colocar o seu corpo em um formato, mas te ajudar a enxergar as proporções de uma forma nova e leve. Combinadas? Se é a sua primeira vez aqui na aula, nossa dinâmica funciona assim. Se você tiver alguma dúvida ou pergunta, você me manda aqui no chat. Se você está assistindo o replay dessa aula no YouTube, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder. Eu também vou liberar o mapa mental dessa aula, mas esse é um presente só para quem fica até o final, certo? Então não perde essa aula que ela vai transformar a forma com que você vê o seu corpo, com que você se enxerga. E eu quero começar essa aula compartilhando uma história de uma cliente que viveu uma das maiores transformações, uma das maiores viradas de chave que eu já acompanhei em relação ao corpo e às proporções. Durante o processo de consultoria, ali na fase do gerenciamento de closet, montagem de looks, essa cliente me contou que logo nas primeiras semanas, quando ela começou a registrar os looks do dia a dia, fotografar, né, esses looks, ela percebeu que algo incomodava ela. Ela olhava as fotos e sentia que tinha algo de errado, sabe? Mas ela não sabia identificar o que que era isso. Na verdade, ela acreditava que tinha um tipo de corpo diferente do que ela realmente tinha. E é por isso que ela não conseguia equilibrar as proporções nas roupas. E quando a gente começou a trabalhar esse olhar sobre as proporções do corpo e o equilíbrio visual, tudo ficou cristalino para ela. Ficou muito claro que o problema não estava no corpo dela, e sim no olhar que ela tinha sobre o seu corpo. E ao equilibrar visualmente essas proporções, a silhueta dela mudava completamente. E hoje ela sabe exatamente o que valoriza o corpo, o seu biotipo, e ela consegue tanto investir em peças de uma forma muito mais consciente, quanto editar os looks com as peças que ela já tem de uma forma completamente diferente do que ela editava antes. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre descobrir o que realmente valoriza o seu corpo. Vamos manter a voz na aula, né? Não posso esquecer da água, vocês me façam lembrar. E antes de trazer aqui, hoje eu trouxe alguns exemplos visuais, então é inédito aqui na nossa aula, né? A primeira vez que eu trago exemplos visuais dessa forma. Mas antes de trazer esses exemplos visuais, eu quero começar te explicando o que é valorizar o corpo. Valorizar o corpo é reconhecer as suas proporções.
É entender o que já existe ali e usar as roupas como um meio de equilibrar visualmente essa imagem. É se olhar com consciência. Eu sempre falo muito sobre isso, né? Ter consciência da sua imagem, do seu próprio corpo. É perceber que cada corpo tem uma distribuição diferente de formas, de medidas, de volumes. Nenhum corpo é igual ao outro. E que tudo isso pode sim ser harmonizado através das escolhas certas. E o que não é valorizar o corpo? Valorizar o corpo não é sobre esconder uma parte do seu corpo, sobre tentar mudar o que você vê no espelho. E se eventualmente você entender, se você quiser mudar, tudo bem, mas hoje você precisa trabalhar com o que você tem hoje, com o que você vê no espelho hoje. Combinadas? Perfeito. E quando a gente fala de corpo, logo a gente já pensa em medidas, né? Eu sei porque eu ouço de muitas clientes, quando a gente fala em corpo, já fala em medida, já fala em manequim, e a gente vai sim falar sobre medidas, sobre proporções, sobre formato de corpo, né? Formato corporal ou biotipo, como vocês quiserem chamar, se sentirem mais confortáveis, mas significa a mesma coisa. Mas eu quero que vocês vejam isso não como padrões, combinadas? Não quero que vocês entendam isso como padrões, que vocês tentam se encaixar em um padrão, se definir em um padrão, tá? Esses são apenas meios que te ajudam a entender como equilibrar as proporções. É o olhar técnico, digamos assim, a serviço da harmonia. Porque o equilíbrio visual é o que faz o seu corpo ser percebido de forma proporcional, harmônica, de forma que o olhar percorra esse corpo com harmonia, sem concentrar a atenção em um único ponto. E quando isso acontece, o resultado é imediato. A imagem parece mais leve, mais natural, e você mesma se sente mais confortável com o próprio corpo, com o que você vê no espelho. Então, resumidamente, valorizar o corpo é entender como disfarçar áreas de maior peso visual e trazer destaque para áreas com menor peso visual, criando harmonia entre essas proporções e evidenciando a sua beleza natural, que é o mais importante, valorizar a sua beleza natural. E por que que é importante? Eu vou compartilhar o meu mapa mental aqui com vocês para vocês terem acesso, irem acompanhando aqui comigo o conteúdo. Deixa eu só encontrar aqui. E por que que é importante, né? Entender o que valoriza o seu corpo muda completamente a forma com que você se veste e principalmente como você se percebe. A maioria das mulheres olha para o corpo de forma crítica. A maioria. De forma crítica, tentando corrigir o que considera um defeito, errado, né? Quando na verdade o que falta é consciência sobre proporção e equilíbrio. Quando você passa a enxergar o corpo com esse olhar mais técnico, o julgamento sai e ele dá lugar para estratégia. E você entende que cada forma tem um comportamento visual e que é possível equilibrar o corpo através das roupas sem precisar mudar nada em você. Isso mesmo. É possível equilibrar o seu corpo através das roupas sem precisar mudar nada em você. Isso te dá domínio, domínio sobre a própria imagem, além da segurança que te traz. E a partir do momento que você entende como equilibrar essas proporções, você ganha autonomia para decidir o que você quer evidenciar, que área você quer evidenciar do seu corpo e o que você quer disfarçar ou suavizar. E esse domínio visual, ele se transforma em confiança. Você passa a vestir o que você quiser, sabendo exatamente o porquê de cada escolha. Vamos lá. Eu trouxe aqui os meus cards de estilo.
E agora eu quero que a gente observe juntas esses 5 biotipos. Esse daqui é o ampulheta, depois a gente vai falar um pouquinho mais, eu quero que vocês reconheçam a princípio. Ampulheta, triângulo, triângulo invertido, vou passar devagarinho aqui para vocês conseguirem ver. Retângulo e oval. Esses são os 5 biotipos que a gente trabalha. E a ideia aqui não é te dar um diagnóstico de biotipo. Até porque, para isso, a gente precisaria de muito mais tempo. É feito um estudo aprofundado, é feito sim medidas, entender essas proporções, né? É o que as minhas alunas vivenciam na mentoria Essential. A proposta aqui é que você se identifique com o biotipo que mais se aproxima da sua silhueta. Então, a gente vai ter um exercício aqui para você fazer, depois que você vai conseguir ter esse reconhecimento, né, essa identificação visual, digamos assim. Então, é observar onde está o peso visual em cada um desses formatos de corpo. Então, em qual região o olhar se concentra primeiro? Em qual região o olhar se concentra primeiro? Onde tem mais volume? Quero que vocês já podem ir pensando aí no corpo de vocês. Onde tem menos volume? E a partir dessa leitura, que você entende o que precisa evidenciar e o que você precisa suavizar. Que áreas você precisa evidenciar e que áreas você precisa suavizar. Precisa não, precisa ficar meio pesado, né? Que você deseja, digamos assim, para ficar mais leve. Para que o seu corpo ele tenha esse equilíbrio visual. Então, aqui a gente vai fazer um exercício agora aqui com os cards. Acho que vocês estão conseguindo ver bem, né? Só vai ficar inverso aqui por causa da câmera frontal. Então, esse daqui é o biotipo ampulheta. Esse biotipo aqui, ele tem a proporção de ombros e quadril muito próximos. Vocês conseguem perceber aqui que é a figura mais marcada. Já esse biotipo aqui é o triângulo. Vocês conseguem perceber que o volume, o maior volume desse corpo, o peso visual desse corpo, tá aqui no quadril? Então, o que que a gente precisa fazer para equilibrar esse corpo, equilibrar visualmente esse biotipo aqui, esse corpo aqui? Trazer mais volume para essa área dos ombros, para equilibrar a proporção com a cintura, certo? Aqui a gente tem o oposto do biotipo anterior. Olha só. Aqui a gente tem o triângulo e aqui a gente tem o triângulo invertido. Isso, agora tá certo, né? Tava refletindo a luz. Então, esse biotipo aqui, ele tem um peso visual, um volume maior aqui na região do ombro e um volume menor aqui na região do quadril. Então, o que que a gente vai fazer para equilibrar esse corpo aqui? A gente vai disfarçar a área de ombros e vai evidenciar, né, trazer um peso visual maior para a área do quadril para equilibrar essas proporções. Aqui a gente tem o biotipo retângulo. O retângulo ele tem as proporções muito próximas, então vocês conseguem perceber que a linha de ombros, a linha de cintura e a linha de quadril, elas são muito próximas. Então, o desafio aqui, o objetivo, digamos assim, é a gente marcar essa silhueta, né? Trazer uma marcação aqui para a cintura para equilibrar esse corpo, né? O ombro e o quadril já tem um equilíbrio muito legal, muito proporcional, porém a cintura tem a mesma proporção. Então, a gente vai trazer aqui uma linha de cintura para equilibrar esse corpo. E aqui a gente tem o biotipo oval. O biotipo oval, ele tem um volume todo nessa região aqui. Então, o que que a gente vai fazer com esse corpo? A gente vai trazer uma linha vertical para alongar essa silhueta. E o corpo, eu até tenho o card, não posso mostrar para vocês em outra aula. Às vezes os clientes perguntam, tá, Adri, o plus size. O plus size, ele não é um biotipo. O plus size, ele vai ter um desses biotipos aqui,
só que com as proporções maiores. Então, a gente vai trabalhar o equilíbrio desse plus size, assim como a gente trabalha o equilíbrio do próprio biotipo, claro, com algumas particularidades de peso visual e tudo mais. Porém, ele vai se encaixar em um desses biotipos aqui. E quando você observa dessa forma, o corpo ele deixa de ser um problema e passa a ser um mapa, digamos assim, né? Um guia visual que mostra exatamente onde você quer trabalhar, onde você deve, onde você quer, onde você deseja trabalhar o equilíbrio. O seu corpo ele passa a trabalhar ao seu favor. E agora que você aprendeu o conceito sobre equilíbrio visual, eu quero te mostrar como começar a aplicar isso na prática. Vamos lá. Como aplicar isso na prática? Passo número 1. Eu quero que você escolha um look neutro. Pode ser uma roupa de academia, se você não tiver uma roupa mais ajustada ao corpo, que mostre levemente a sua silhueta. E aqui é muito importante que as duas peças sejam ou da mesma cor ou no máximo tom sobre tom. Por quê? Porque se não há cor, essa diferença de cor pode atrapalhar, influenciar visualmente. Então é muito importante que seja um look da mesma cor, a parte superior e inferior, ou um tom mais próximo e que mostre levemente a sua silhueta, certo? Eu quero que você fique de frente para um espelho de corpo inteiro e caso você não tenha um espelho de corpo inteiro em casa, vá ali até uma loja que você já compra de repente, e fazer esse exercício ou ir na casa de uma amiga ou de um familiar que tenha um espelho de corpo inteiro para fazer esse exercício. É muito importante ter essa visão de corpo inteiro. E até aqui você pode fazer o exercício tanto se observando apenas, quanto tirando uma foto e observando essa foto, certo? Então, eu quero que você observe as proporções do seu corpo. Qual que é a relação entre ombro, cintura e quadril? Como a gente viu aqui nos cards, a relação de ombro, cintura e quadril. Qual que é essa relação? Observando o seu corpo. Percebe onde o olhar se concentra primeiro. Quando você bate o olho no espelho, para onde vai o seu olhar? Ou quando você analisa essa foto, para onde vai o seu olhar primeiro? Onde há mais estrutura, mais volume, mais presença visual? Qual é essa região do corpo? Onde há menos estrutura, menos peso visual, menos volume? Essa observação vai te ajudar a entender qual desses biotipos você mais se identifica. Então, é o ampulheta? É o triângulo? É o triângulo invertido? E aqui, se você está assistindo o replay ou se você está assistindo ao vivo, vale assistir o replay depois e pausar o vídeo se você quer observar melhor a imagem aqui dos biotipos. É o retângulo? Ou é o oval? Qual desses biotipos o seu corpo mais se aproxima? De novo, não é sobre definições, não é sobre encaixar. Eu não gosto de falar para as minhas clientes e para as minhas alunas, o seu corpo é um triângulo invertido. Não, porque às vezes essa mulher ela já tem tanta sensibilidade em relação ao corpo dela, que ela não precisa de mais um rótulo, de mais uma definição, né? Muitas das vezes isso acaba sendo um peso para ela, e a ideia não é que seja isso, é sobre perceber o equilíbrio das formas e reconhecer as proporções do seu corpo. Então, qual que é o objetivo aqui de se identificar com um dos biotipos? É apenas trazer essa consciência e esse entendimento de como você vai equilibrar essas proporções, reconhecer essas proporções do seu corpo, certo? Então, vamos lá.
Passo número 2, entender o peso visual e as particularidades. Então, como a gente falou, independente do biotipo, cada mulher, cada corpo tem suas particularidades, seus pesos visuais. Nenhum corpo é igual, nenhum corpo é completamente harmônico. Então, tem regiões que naturalmente chamam mais atenção. Pode ser pelo volume ou pela falta de volume, pelo formato, pela postura ou até por traços mais marcantes. E o exercício aqui é identificar essas áreas e entender o que você quer evidenciar e o que você quer disfarçar ou suavizar. Isso aqui é muito importante falar, por isso que eu não gosto de usar termos de precisa, deve, porque parece muito pesado, né? Aqui é muito mais sobre se você deseja harmonizar, né, visualmente, equilibrar as proporções do seu corpo, essas são soluções para que você consiga fazer isso. Então, não tem certo e errado, tem a ver com a intenção que você tem em relação ao seu corpo, à sua imagem pessoal. É você mesma decidir para onde você quer conduzir o olhar do espectador, digamos assim. E até isso é muito particular. Tem clientes que, ai, Adri, eu odeio o meu pé. Gente, tá tudo bem, eu não tenho problema com o meu pé. Talvez eu não consiga entender completamente essa pessoa, mas é um incômodo para ela. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar soluções para que ela consiga disfarçar e suavizar isso, né? É porque ela sente, é ela consigo mesma, né? Então, para onde a gente vai levar esse olhar para que não seja para o pé dela? Ou às vezes a cliente não se sente confortável com o nariz, com o peito, enfim, com a orelha, com as mãos, enfim, a gente vai trabalhar, vai trazer estratégias para levar esse olhar para outra região do corpo dela, para evidenciar algo que ela já gosta e disfarçar esse incômodo dela, certo? E o passo número 3 é testar e observar o equilíbrio. Então, depois de reconhecer, em primeiro lugar, as proporções, em segundo lugar, os pesos visuais e as particularidades, o próximo passo é testar. Eu quero que você vista roupas diferentes e observe como seu olhar se comporta. Então, quando você usa uma cor clara na parte superior e uma cor escura na parte inferior, como que o seu corpo se comporta? Como que essa imagem se comporta? Parece mais equilibrada ou não? Ou evidencia uma área que você não deseja? Quando você usa um tecido mais estruturado ou um detalhe em determinada região, o olhar ele se distribui melhor quando você bate o olho no espelho. Esse olhar corre o corpo em harmonia ou pesa ainda mais essa região? Faz isso com diferentes texturas, com diferentes decotes, com diferentes volumes, cores, estampas, e se observa. Você vai começar a ter esse entendimento referente às proporções. E esses testes, eles são o que te permite entender na prática o que equilibra visualmente o seu corpo. E é nesse momento que você descobre o que realmente te valoriza. É nesse momento que você percebe o que realmente te valoriza. Quando eu falo da água, tô brincando, né? Ó, tomei menos água hoje, minha voz já tá dando uma arranhada. Então, para recapitular aqui o que a gente viu hoje, a gente entendeu que valorizar o corpo é reconhecer as suas proporções. É entender o que já existe ali e usar as roupas como um meio, né, de equilibrar visualmente essa imagem, de equilibrar visualmente esse corpo. É se olhar com consciência, é perceber que cada corpo tem uma distribuição diferente de formas, medidas e volumes. Então, às vezes, a gente até
de forma ingênua, digamos assim, se compara com o outro, né? Ah, eu gostaria de ter o busto igual fulano de tal, a cintura igual fulano de tal, né? Ou a linha de ombros igual. Só que às vezes a gente esquece de analisar esse corpo no todo, analisar o nosso corpo no todo, analisar o corpo no todo da outra coleguinha e entender que ninguém tem a mesma distribuição. Ninguém tem a mesma forma, ninguém tem as mesmas medidas, os mesmos volumes. Então, cada corpo é único e cada corpo tem os seus desafios, digamos assim, mas também tem as suas áreas que a gente deve valorizar, né, evidenciar da nossa beleza natural. Tudo isso pode ser harmonizado através das escolhas certas. E também pode ser desvalorizado se você não fizer escolhas certas. Então é muito importante dar atenção para isso, porque é realmente transformador. E o que não é valorizar o corpo? Não é sobre tentar esconder alguma parte do seu corpo, nem sobre tentar mudar o que você vê no espelho. E tudo bem se você quiser mudar algo, mas hoje você precisa se observar, entender as suas proporções, entender o seu corpo hoje e trabalhar com o que você vê no espelho hoje. Combinadas? E a gente falou também que a gente vai sim falar sobre medidas, sobre proporções, sobre formato corporal, mas eu não quero que vocês entendam isso como padrões, né? Como definições. Então, o meu biotipo é tal. Não, calma, a gente vai usar isso como ferramenta para equilibrar as suas proporções. É um olhar técnico a serviço da harmonia. Então, o equilíbrio visual, ele faz com que o seu corpo seja percebido de uma forma mais harmônica, né? Mais proporcional, de forma que o olhar ele percorra o corpo em harmonia, sem se concentrar, sem concentrar a atenção num único ponto. A não ser, claro, que seja o seu objetivo chamar a atenção para aquele ponto. Mas aí a gente está falando de uma forma consciente, né? E quando isso acontece, quando você consegue equilibrar o seu corpo de forma harmônica, o resultado é imediato. A imagem parece mais leve, mais natural e você mesma se sente mais confortável e segura com o seu próprio corpo, com o que você vê no espelho. Então, resumidamente, valorizar o corpo é entender como disfarçar áreas com maior peso visual e como trazer destaque para áreas com menor peso visual, criando harmonia entre essas proporções, principalmente a região, as linhas, né, de ombro, cintura e quadril, e evidenciar áreas que fazem parte, né, da sua beleza natural, evidenciar essa sua beleza natural, ao invés de tratá-la como um erro, né, como um defeito, ou até de repente sem conhecimento, sem consciência, acabar não desvalorizando pontos que poderiam ser pontos de valorização, né? E por que que é importante? Então, entender o que valoriza o seu corpo muda completamente a forma com que você se veste e principalmente como você se percebe. Olha, Nath, que eu trouxe o exemplo para vocês lá no início. Ela fala que a maior transformação para ela no processo de construir de imagem foi entender as proporções do corpo. Virou uma chavinha que não tem como tu desver mais. Então, isso mudou completamente para ela, e isso é muito importante, porque de nada adianta, por exemplo, ela saber editar um bom look, se ela não entende as proporções do corpo, se ela não sabe equilibrar as proporções do corpo. Então, esse é um ponto essencial para você entender e referente à sua imagem pessoal. Então, a maioria das mulheres, né, como a gente falou, olha para o próprio corpo de forma crítica. Quando na verdade é falta de consciência, né? Falta de consciência sobre proporção e equilíbrio. E você entende que é possível equilibrar o corpo através das roupas, sem precisar mudar nada em você. Então, a partir do momento que você entende isso, fica muito claro, muito leve, muito natural que você entenda que você não precisa mudar nada em você. Tudo bem
se você quiser mudar algo, mas você não precisa mudar nada em você. Apenas ter esse entendimento de como equilibrar o seu corpo, as suas proporções através das roupas. E isso te dá domínio, né? Domínio sobre a própria imagem. Então, a partir do momento que você entende como equilibrar essas proporções, você ganha essa autonomia, né, para decidir o que você quer evidenciar, o que você quer disfarçar, suavizar, e isso se transforma em confiança, né? Você passa a vestir o que você quiser, sabendo exatamente o porquê de cada escolha. Então, eu sempre falo que não tem roupa certa para corpo certo, tem equilibrar as proporções, e isso é muito importante. Vamos lá. E aqui eu trouxe os cards, né, de biotipo para vocês. Como eu falei, se você está assistindo ao vivo, assiste o replay depois para poder pausar o vídeo e entender melhor os cards, observar melhor os cards se você tiver dificuldade de identificar o seu biotipo no exercício. E aqui a gente falou sobre o biotipo ampulheta, triângulo, triângulo invertido, retângulo e oval. Esses são os 5 biotipos que a gente trabalha, e a ideia aqui não é te dar um diagnóstico de biotipo, e sim que você tenha o entendimento, né, para identificar visualmente qual desses biotipos faz mais sentido para o seu corpo, para o seu formato corporal. É observar, né, onde está o peso visual de cada um desses formatos. Em qual região o olhar se concentra primeiro? Onde tem mais volume? Onde tem menos volume? Quero que vocês façam isso, observem isso. E é a partir dessa leitura que você entende o que precisa evidenciar e o que você precisa disfarçar. E quando você observa dessa forma, o corpo ele deixa de ser um problema, né? Ele passa a ser um mapa, um guia visual que te mostra exatamente onde você deve trabalhar o equilíbrio. O seu corpo ele passa a trabalhar a seu favor. Então, por exemplo, aqui a gente tem o biotipo triângulo. Se eu entendo que o meu corpo ele tem mais volume na região do quadril e menos volume na região dos ombros, fica muito claro para mim de que eu preciso trazer mais informação, mais peso visual para a região dos ombros para equilibrar com a região do quadril. Fica muito claro, muito leve entender isso, certo? E como que você vai replicar? Passo número 1, identificar o seu biotipo e as proporções. Então, você vai fazer aquele exercício de colocar um look da mesma cor ou do mesmo tom e se observar no espelho de corpo inteiro. Qual que é a relação entre ombro, cintura e quadril? Percebe onde o olhar se concentra primeiro? Onde há mais estrutura, mais volume, mais presença visual? Onde há menos volume, menos estrutura, menos presença visual. Então, essa observação visual, ela vai te ajudar a entender qual dos biotipos o seu corpo mais se identifica, né? O seu formato corporal mais se identifica. É o ampulheta? É o triângulo? É o triângulo invertido? É o retângulo ou é o oval? E, de novo, não é sobre definições, né? É sobre se encaixar, é sobre perceber o equilíbrio das formas e reconhecer a proporção do seu corpo. Passo número 2, você vai fazer aquele exercício de entender qual que é o peso visual e as particularidades do seu corpo. Então, você vai se observar. Onde o olhar vai primeiro? Tem alguma região que ela chama mais atenção naturalmente? Pode ser pelo volume, pelo formato, pela postura ou pela falta de volume, ou até traços mais marcantes. Então, esse exercício ele vai identificar essas áreas para você entender o que você quer evidenciar e o que você quer disfarçar. Então, não tem a ver com certo e errado, né? Muito particular. Então, a gente mesma, a gente tem percepções sobre nós mesmas, sobre o nosso corpo. Então, de repente, outra pessoa nem perceba aquele peso visual, mas você se percebe. Então, é importante ter esse entendimento
e equilibrar isso, né? Suavizar isso se for um incômodo ou evidenciar isso se é algo que você gosta, né? Se é uma região que você gosta. Por exemplo, eu gosto muito do meu sorriso, da minha boca. Então, eu gosto de usar o batom vermelho. Por quê? Porque ele evidencia uma área que eu gosto, que eu valorizo, valoriza essa área, né, que eu gosto. O uso da choker, por exemplo, é super estratégico. Por quê? Porque ele traz o olhar aqui para minha região da face. Então, tudo isso a gente vai adicionando, né, esses temperos para valorizar áreas do nosso corpo ou para disfarçar áreas do nosso corpo. Então, você tem essa autonomia, né, de decidir o que você quer evidenciar, o que você quer disfarçar, independente da percepção das pessoas. Então, o passo número 3 é testar e observar esse equilíbrio. Então, depois de você reconhecer as suas proporções, os seus pesos visuais, as suas particularidades, o próximo passo é testar. E isso daqui é para sempre, para sempre. Você vai vestir diferentes roupas, diferentes tecidos, diferentes cortes, diferentes acessórios e vai observar como que esse corpo se comporta visualmente. Trouxe o exercício aqui, né? De coloca uma cor clara na parte superior e uma cor escura na parte inferior, ou o contrário. Faz os dois testes, digamos assim, e percebe como esse corpo se comporta, se ele parece mais equilibrado ou se desequilibrou ainda mais essas proporções. E esses testes, eles são o que vão te permitir entender na prática o que equilibra visualmente o seu corpo. É nesse momento que você descobre o que realmente te valoriza na prática. Então, antes da gente encerrar, eu vou deixar o link do NPS lá no grupo. É rapidinho, você leva menos de um minuto para responder e vai me ajudar muito a entender como que você está evoluindo nessas aulas. Se você está conseguindo acompanhar, se você está com alguma dificuldade ainda nos conteúdos, nos exercícios que eu estou trazendo aqui, para entender exatamente o momento de vocês e trazer conteúdos cada vez mais cirúrgicos para vocês. Eu ia falar certeiros, mas vamos falar cirúrgicos para vocês, tá? Então, se você ainda não entrou no grupo da Live Essential, entra lá para responder o NPS e resgatar o material dessa aula e continuar acompanhando as próximas aulas comigo. Eu vou deixar também aqui o link para quem está vendo o replay aqui abaixo da aula, tanto na legenda quanto no comentário fixado. Então, clica no link e entra para o grupo da Live Essential. E eu quero que você saia aqui dessa aula. Toda aula eu faço esse exercício, né? Quem está aqui há mais tempo já conhece. Para a gente ter clareza do que eu gostaria que você saísse aqui dessa aula, né? Com qual entendimento eu gostaria que você saísse aqui dessa aula. E eu quero que você saia dessa aula de hoje entendendo que o seu corpo não precisa mudar. Vou repetir, que o seu corpo não precisa mudar. O que muda é o olhar que você tem, certo? E quando você entende as suas proporções, você reconhece os seus pesos visuais e aprende a equilibrar esse corpo através das roupas, dos acessórios, você começa a enxergar a beleza onde antes tinha dúvida, às vezes até um incômodo, um peso. Então, valorizar o corpo é um exercício de percepção. É testar todos os dias, é se observar. É um exercício de percepção, não de comparação. E quanto mais consciência você tem sobre si, mais natural se torna o ato de se vestir. Quanto mais consciência você tem sobre si, mais natural se torna o ato de se vestir. A nossa próxima aula vai ser na quinta que vem, dia 13/11, às 17 horas. Dessa vez estarei ao vivo, sim. E eu vou enviar o tema lá no grupo. Então, ó, mais um motivo. Se você ainda não está no grupo, entra lá no grupo, não dá bobeira. E se essa aula te fez pensar, de certa forma, como você enxerga o seu corpo e o que realmente te valoriza, me conta lá no direct do Instagram qual foi o seu maior insight de hoje.
Um beijo e até a próxima aula.